Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender, sempre aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da nossa capacidade de leituramento, através de uma leitura coletiva. Leituras que têm que ver com a teoria geral da administração. Primeiramente, vamos trabalhar a abordagem histórica. A atividade mercantil teve grande importância na economia até a queda do Império Romano Ocidental, em 476 d.C., quando a organização econômica dos romanos foi aos poucos totalmente substituída pela organização feudal da economia, em que a maioria das transações se dava dentro do feudo, e o dinheiro tinha um papel mínimo. Contudo, a partir do fim do primeiro milênio, acentuada após o século XII, a atividade comercial no Ocidente voltou a crescer com o nascimento das feiras de comércio no continente europeu, reunindo produtos e comerciantes de várias regiões. Ao mesmo tempo, as cidades do norte da Itália passaram a ser o grande entreposto comercial, intermediando as trocas entre o Ocidente e o Oriente e incentivando as atividades mercantis. Nesse contexto, considerando a existência de muitos reinos quase independentes e rotas comerciais terrestres muito mal conservadas e cheias de ladrões, o transporte de grandes quantidades de metais preciosos, especialmente ouro, tornava-se difícil e muito perigoso. Estamos dentro do contexto do padrão ouro, moeda, mercadoria, ouro. A solução dos comerciantes foi criar documentos que representassem o valor desses metais, permitindo assim que as transações comerciais se efetivassem sem a necessidade da movimentação física das reservas metálicas. Pouco depois, nasceram os bancos comerciais na região do norte da Itália, que tinham a missão de guardar as reservas metálicas e emitir certificados de depósito que eram negociados em trocas de compras e vendas de mercadorias. Por favor, jovem abençoado, vira a capa deste livro, Economia Internacional, Teoria e Prática, autores Dalla Costa e Souza Santos, editorial IBPEX. Por favor, pode deixar de lado este livro e vamos avançar para o início da teoria geral da administração. Por favor, jovem abençoado. No início, o estudo formal da administração só começou no fim do século XIX. Embora tenhamos testemunhos impressionantes da administração nos tempos antigos, como as pirâmides do Egito e o Coliseu em Roma, apenas para exemplificar, a principal força motriz de todo esse desenvolvimento da gestão abordada como ciência ocorreu com a transição do capitalismo do século XIX de orientação empresarial para o capitalismo do século XX, ou da gestão, de acordo com Beloso 2004. Os primeiros capitalistas foram os proprietários de empresas que, com recursos privados, criaram organizações por meio das quais provocaram o rápido crescimento industrial. Isso possibilitou a formação de novas organizações de grande porte, com capital muitas vezes fornecido por estranhos ao próprio empreendimento.
Esse processo estabeleceu novas condições no ambiente organizacional, aumentou a distância entre os proprietários ou acionistas e a administração, além de trazer novos desafios de gestão. Beluso, 2004. Maravilhas e bênçãos divinas. Vira a capa deste livro, por favor. Teoria Geral da Administração. Autor, professor Alex Coutro. Editorial Intersaberes. E vamos avançar para a abordagem histórica. Estamos percebendo que a teoria geral da administração surge justamente num período histórico em que a sociedade compreendia que a moeda era moeda mercadoria ouro, era do padrão ouro, Estado liberal, economia liberal. Por favor, jovem GY, a abordagem histórica. Analisaremos aqui como se deu o surgimento das primeiras organizações empresariais e qual a sua evolução histórica até o atual estado das coisas no mundo empresarial. Nossa viagem pela linha do tempo inicia-se com o surgimento das primeiras e rudimentares organizações com fins de produção e lucro. A história mundial presenciou duas grandes e importantes revoluções industriais, ocorridas a partir da Grã-Bretanha. A primeira compreendeu o período de 1780 a 1840 e a segunda de 1840 a 1895. Segundo o que relata o historiador Eric Hobsbawm, devemos observar que, na década de 1780, o mundo tinha dimensões muito menores que as apresentadas hoje. Era essencialmente agrícola e as suas maiores cidades eram Londres, com cerca de 1 milhão de habitantes, e Paris, com cerca de 500 mil habitantes. Nessa época, já existiam vias para deslocamento e comunicação, por meio das estradas que facilitavam as entregas postais, porém, o transporte de pessoas e mercadorias ainda era precário. Antes da revolução das ferrovias, o meio de transporte humano e de cargas mais acessível e rápido era o hidroviário. Era mais fácil, por exemplo, chegar a outro continente via transporte marítimo do que se deslocar por terra de uma cidade a outra dentro de um mesmo país. Para entendermos melhor essa questão, devemos voltar um pouco no tempo, quando os camponeses trabalhavam para os grandes proprietários de terras, os quais acumulavam riqueza por meio destas. A partir de 1760, na Inglaterra, a agricultura já se mostrava mais desenvolvida. A propriedade de terras era concentrada nas mãos de poucos, porém o agricultor trabalhava em sistema de arrendamento de terras e mão de obra contratada. Já se esboçava, assim, os primeiros empreendimentos comerciais agrícolas. Entre os anos de 1760 e 1830, os agricultores tornaram-se empresários agrícolas e os trabalhadores do campo formaram um imenso proletariado rural. O século XVIII, então, foi marcado pela evolução da produção agrícola e pelo crescimento da população urbana. O crescimento populacional e o avanço econômico proporcionado pelos empreendimentos agrícolas alavancaram os investimentos em melhoria da produção. As implementações de máquinas para a agricultura fizeram com que a
com que boa parte dos trabalhadores agrícolas migrasse para as cidades em busca de trabalho, o qual havia ficado escasso no campo. A primeira revolução industrial foi fruto da evasão do homem do campo e da mão de obra dos artesãos, os quais passaram a vender a sua força de trabalho para os proprietários de indústrias, que eram, a partir desse instante histórico, os detentores dos meios de produção. Através da contratação de mão de obra para a operação das máquinas, os capitalistas começaram a acumular lucros pelo aumento de volume de produção. É o início da sistematização da padronização do trabalho, que aumenta a velocidade de produção por dividir as tarefas em pequenas subtarefas. Em consequência, o crescimento das taxas de produtividade nas empresas, conforme descreveu Adam Smith em A Riqueza das Nações, de 1776, sobre a divisão do trabalho. Divisão do trabalho, jovem GY! Lembra dessa sua inteligência? Lembra desse seu insight? Que beleza! Capturei esse momento. Avança! Continuando nossa caminhada histórica, chegamos ao período de 1840 a 1895, chamado de Segunda Revolução Industrial, no qual o capital gerado pelas indústrias ultrapassou as fronteiras da Grã-Bretanha, levando crescimento a diversos países próximos. Meios de transporte mais modernos e a construção de ferrovias permitiram essa expansão. O capital abundante proporcionava também novas invenções, fazendo com que a mecanização das organizações fábricas resultasse em maior aumento de produção e redução de custos. O capital abundante proporcionava também novas invenções, fazendo com que a mecanização das organizações fabris resultasse em maior aumento de produção e redução de custos. Por favor, jovem abençoado, a releitura. O capital abundante proporcionava também novas invenções, fazendo com que a mecanização das organizações fabris resultasse em maior aumento de produção e redução de custos. Perfeitamente. Como consequência da Revolução Industrial, as empresas cresceram de modo desorganizado. O despreparo dos empresários diante dessa nova ordem econômica foi o mote para o surgimento da Escola Clássica da Administração. Esta foi formada por duas correntes: a administração científica, cujo precursor, que já citamos, foi Taylor, e a da administração clássica, o da teoria clássica, elaborada por Henry Fayol. Maravilha! Para consolidarmos os nossos conhecimentos sobre a abordagem histórica, transição do século XVIII para o século XIX, transitando para o início do século XX, vamos acessar a inteligência do capítulo 9 do livro, vira a capa por favor, amado de Deus, História da Educação, um clássico dos autores Nelson Piletti e Claudino Piletti, ou Piletti. Vamos lá. Capítulo 9, a educação burguesa. Muito importante o detalhe. Para compreendermos mais bem adequadamente sobre o desenvolvimento do ser social,
sobre o desenvolvimento da humanidade, é preciso compreender sobre a evolução do direito do Estado, a evolução do próprio Estado, a evolução da organização econômica e a evolução da educação. Portanto, leremos sobre a educação burguesa, que tem que ver com a modernidade. A passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, na segunda metade do século XVIII, é assinalada pelas revoluções burguesas, que acarretaram o fim do absolutismo e a consolidação do capitalismo industrial. Tais revoluções tiveram repercussão na educação, principalmente em consequência da separação entre a Igreja e o Estado e o desenvolvimento dos sistemas públicos de educação. Pestalozzi, Herbart e Froebel foram os educadores que se destacaram durante o século XIX pelas inovações que propuseram de modo especial no campo da educação das crianças. Lembrando que o conceito de infância é um conceito típico da modernidade. No mundo antigo e no mundo feudal, não existia o conceito de infância. As crianças eram adultos em miniaturas. Revoluções burguesas e educação. As principais revoluções burguesas ocorridas na segunda metade do século XVIII, que trouxeram importantes modificações para a vida social e para a educação, foram a Revolução Industrial, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Revolução Industrial começou na Inglaterra em meados do século XVIII e espalhou-se rapidamente por outros países, principalmente a partir do início do século XIX. Caracterizou-se pela utilização da energia a vapor conjugada com as máquinas, pela produção em grandes fábricas, pelo trabalho assalariado e pelo desenvolvimento da sociedade industrial urbana. A indústria passou a ser a atividade econômica básica, em lugar do comércio, o que acarretou um aumento da produção de bens de consumo industrializados. A necessidade de encontrar mercados consumidores para esses bens e mercados fornecedores de matéria-prima a baixo custo forçou o rompimento do pacto colonial, com a independência das colônias e o estabelecimento do livre comércio. Revolução Americana. Em 1776, os Estados Unidos da América libertaram-se do domínio inglês. Na Declaração de Independência, foram estabelecidos a igualdade perante a lei, a função dos governos de garantir os direitos dos governados e o princípio de que o poder dos governos depende do consentimento dos governados. A forma de governo adotada foi a República Federativa, com a divisão e a independência entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. A partir daí, outras colônias americanas começaram a lutar para libertar-se das metrópoles. Vejam só o contexto de inspiração para a Inconfidência Mineira, revolução que aconteceu no Brasil, embora não tenha ocorrido com bom sucesso. Revolução Francesa, ocorrida em 1789. A Revolução Francesa representou a vitória da burguesia e do povo em geral contra os privilégios da nobreza e do clero. Os membros destas classes, cerca de 2% da população da França, não pagavam impostos e recebiam vantagens da monarquia, como pensões e cargos públicos.
Com a vitória da burguesia, aboliram-se os direitos feudais devidos à nobreza e ao clero. Aprovou-se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, liberdade, igualdade, dentre outros. Extinguiu-se a monarquia absoluta e separou-se a Igreja do Estado. A Revolução Francesa também inspirou movimentos contra o colonialismo e os privilégios dos nobres em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. São as inspirações para o movimento revolucionário que aconteceu no Brasil, chamado Inconfidência Mineira. Embora a Inconfidência Mineira não tenha alcançado sucesso. Agora, portanto, voltaremos para a leitura do jovem GY. Por favor, amado de Deus, questões sobre a administração das organizações empresariais e da gestão pública. Vai! Observação fundamental sobre a teoria geral da administração. Os clássicos. O que Frederick Taylor e Henry Fayol observaram em suas primeiras análises sobre o desenvolvimento do trabalho fabril na transição do século XIX para o século XX. Taylor, analisando o chão de fábrica do trabalho dos operários fabris, e Fayol, analisando a estrutura das organizações empresariais e a gestão dos administradores dessas entidades empresariais. Taylor e Fayol observaram que o trabalho fabril e sua administração eram desenvolvidos amadora e amadoristicamente. Constatou-se que os operários aprendiam como executar as tarefas, observando os outros operários. Puro voluntarismo da prática do improviso. Muita vontade, porém pouco ou nenhum método científico de como se fazer eficientemente o trabalho fábril. Assim, Taylor percebeu logo a falta de uniformidade das técnicas e dos métodos de trabalho, tendo em vista que havia vários e diferentes métodos de execução para uma mesma tarefa. Taylor desenvolveu ainda que a gerência supervisional desconhecia as rotinas e o tempo necessário para a realização de cada atividade. O objetivo do trabalho de Taylor era eliminar os desperdícios e aumentar os níveis de produtividade através da aplicação de técnicas e métodos científicos. É por isso que se chama Escola de Administração Científica. Taylor concluiu, então, que se devia buscar a melhor maneira de fazer cada tarefa e apropriá-la por meio de um estudo capaz de racionalizar o trabalho dos operários fabris, chamada Estudos dos Tempos e Movimentos. Taylor definiu os princípios da administração científica, também conhecidos como funções administrativas de Taylor. Planejamento. Substituir os métodos de trabalho rudimentares, primitivos de improvisos, por métodos planejados e baseados em estudos científicos. Preparo. Os trabalhadores devem ser selecionados através de métodos científicos, de acordo com as suas aptidões. Os trabalhadores devem ser preparados e treinados
para produzirem da melhor maneira, de acordo com suas aptidões e, principalmente, conforme métodos planejados. Controle consiste em controlar o trabalho para se certificar de que o trabalho esteja sendo executado de acordo com os métodos estabelecidos e planejados. Verificar se as metas estabelecidas estão sendo alcançadas. Execução: distribuir as responsabilidades e atribuições de forma planejada para que a execução da tarefa seja organizada e planejada. Henry Fayol, enfatizando a estrutura da organização empresarial, abordou as funções do administrador. Prever, visualizar o futuro e traçar o plano e o programa de ação. Organizar, construir o duplo organismo, o organismo material e o organismo social, os recursos econômicos e as pessoas. Comandar, dirigir e orientar o pessoal. Coordenar, ligar, unir e organizar todos os atos e esforços coletivos. Controlar, certificar-se de que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas e as ordens dadas. Para Fayol, os administradores de todas as áreas e níveis, estratégico, tático e operacional, todos os administradores, diretores, gestores e supervisores desempenham essas 5 funções administrativas essenciais: previsão, organização, comando, coordenação, controle. Maravilhas! Vemos deste modo que a ciência da administração começa a surgir num ambiente revolucionário. Revolução Industrial, os escritos de Adam Smith, Revolução Americana e Revolução Francesa. Por favor, jovem abençoado, a última leitura. Aspectos gerais da administração. O que é administração? O que os administradores fazem? Como posso ser um bom gestor? Essas são algumas das questões que muitos de nós, na profissão de administradores, fazemos bem mais que uma vez. E nem sempre nossas respostas são as mais convincentes para nós mesmos. A administração é arte a administração é arte e é ciência ao mesmo tempo. É a parte de fazer. É a arte, leia devagar. A administração é arte e é ciência ao mesmo tempo. Vai! É a arte de fazer as pessoas mais eficazes do que teriam sido sem um administrador, e é ciência na medida em que busca descobrir como fazer isso. Competências básicas. Fundamentalmente, existem 4 competências básicas para uma boa gestão, a saber, planejamento, organização, direção e controle. Todas elas serão discutidas separadamente e em mais detalhes a seguir. Planejamento. Você já deve ter ouvido ou lido muitas vezes que planejar é o primeiro e mais importante passo em qualquer tarefa de gestão. No entanto, também é um fato constatado e que facilmente podemos observar que o planejamento é, muitas vezes, pouco relevante na concepção de alguns gestores, ou mesmo ignorado por outros. Essas posturas de grande parte de gestores denotam falta de conhecimento, porque, apesar de os detalhes de planejamentos necessários
em um empreendimento, variarem de tarefa para tarefa, ignorar essas atividades é se expor a insucessos, exceto se a pessoa puder contar com a sorte. Outro fator que causa confusão quando o gestor aborda o processo de planejamento é a concepção da maioria das pessoas sobre o termo planejamento. Elas simplesmente as associam à ideia geral de planejamento dos negócios. No entanto, existem diferentes níveis e tipos de planejamento. Quando nos referimos aos níveis de planejamento, encontramos planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. Já no que se refere aos diferentes tipos de planejamento, a gama de possibilidades é bastante extensa. Por exemplo, planejamento para evitar desastre, planejamento da sucessão, planejamento para enfrentar crises, planejamento de recompensas. Logo, todos esses aspectos e fatores devem se tornar de conhecimento dos gestores, para que estes possam atuar com segurança, levando a bom termo a tarefa que encabeçarem. Organização. A capacidade para organizar equipes, tarefas e projetos de maneira a obter o trabalho feito de forma mais eficiente e eficaz, possível e a capacidade para organizar equipes, tarefas e projetos de maneira a obter o trabalho feito da forma mais eficiente e eficaz possível é outro atributo essencial para o gestor. Estamos num treinamento, jovem. É super normal acontecer isso. Releia, vai! A capacidade para organizar equipes, tarefas e projetos de maneira a obter o trabalho feito de forma mais eficiente e eficaz possível é outro atributo essencial para o gestor. Essa capacidade pode ser aplicada em diversos âmbitos, pois ela é fundamental para organizar tanto um pequeno trabalho em equipe quanto um projeto com muitas equipes de diversas competências, necessário na organização de um departamento ou de uma nova divisão da empresa. Você pode estar se perguntando, mas isso não é planejamento. Realmente há certa sobreposição de fatores conceituais e práticas entre o planejamento do trabalho e a sua organização, razão pela qual precisamos distinguir as respectivas abrangências. Enquanto o planejamento se concentra sobre o que precisa ser feito, a organização é focada em como fazer para obter o trabalho feito da melhor maneira possível. Organizar o trabalho, compreender ações como as de organizar o trabalho, compreender ações como as de. Leia um pouco mais devagar. Arrocha. Organizar o trabalho, compreender ações como as de definir as funções necessárias, definir e estabelecer as tarefas para as funções, decidir quais os melhores recursos, pessoas e equipamentos para o bom desenvolvimento das tarefas, obter os recursos e direcioná-los para as ocupações necessárias para a execução das tarefas, indicar e estabelecer os recursos para as funções. Além disso, dependendo da situação, podemos incluir nesse rol de ações e de delegar Além disso, dependendo da situação, podemos incluir nesse rol de ações a de delegar autoridade e responsabilidade
para que tais tarefas sejam executadas. Perfeitamente. O gestor deve se lembrar de que raramente é suficiente organizar as coisas uma única vez. Como sempre, ocorrem mudanças em relação a recursos, metas e fatores externos. Consequentemente, o que observamos é a necessidade constante de organizar as atividades para que se ajustem às tais mudanças. Como sempre ocorrem mudanças em relação a recursos, metas e fatores externos, consequentemente, o que observamos é a necessidade constante de reorganizar as atividades para que se ajustem a tais mudanças. Direção, vai, jovem! A etapa de ação propriamente dita corresponde após planejar e organizar o trabalho. A etapa de ação propriamente dita corresponde ao ato de dirigir. Vai, após planejar e organizar o trabalho, o gestor entra na fase de direção. É o momento em que irá direcionar a equipe para começar o trabalho. É preciso começar certificando-se de que o objetivo está claro para todos na equipe e, por isso, deve-se verificar se todos sabem qual é o objetivo, todos sabem quais são seus papéis na equipe para atingir o objetivo. Os participantes da equipe têm tudo de que precisam: recursos, autoridade, tempo e etc. para fazer cada um a sua parte. É importante que o gestor, nessa etapa do processo, saiba que ele cabe puxar e não empurrar, como alerta Ré 2014, página 2, tradução nossa. Você será mais eficaz em dirigir a equipe em direção a seu objetivo se puxar, levar a equipe com você, ou em vez de empurrar. Ao invés de empurrar, sentar e dar ordens. Isso se você quiser motivar as pessoas em sua equipe, auxiliando-as e inspirando-as em direção aos objetivos. Isso se você quiser motivar as pessoas em sua equipe, auxiliando-as e inspirando-as em direção aos objetivos. Último processo administrativo, jovem GY. Controle. Vai! Encontramos muitos estudiosos de gestão que preferem disfarçar o peso cultural do termo controle, atribuindo a essa habilidade o nome de coordenação ou algo similar. No entanto, preferimos o termo mais forte, controle, pois consideramos ser substancial para a eficiência e eficácia do processo que o gestor seja capaz de controlar as atividades da equipe. Nas etapas vistas anteriormente, planejar, organizar e dirigir, mostramos que é necessário que o gestor planeje o trabalho, organize os recursos para que o trabalho aconteça da maneira mais eficiente possível e dirija a equipe para dar início ao trabalho. Já na etapa de controle, o gestor deve monitorar o trabalho em execução. Nesse processo, ele compara o progresso real com o plano e verifica se a organização está aplicando o que foi projetado. Caso tudo esteja em concordância, ele não precisa fazer nada além da monitoração. No entanto, esse não é o padrão normal dos acontecimentos em uma operacionalização.
É por meio do processo de controle que o gestor tomará medidas para minimizar o impacto dos eventos não previstos e possibilitará o retorno ao objetivo da ação o mais rápido possível. Nessas circunstâncias, muitas vezes se torna necessário voltar para a etapa de planejamento e fazer ajustes mais ou menos significativos nos planos, em determinadas condições. Por exemplo, pode ser necessária uma alteração na organização. Isso implicará um redirecionamento, por favor, pode seguir. De todos os envolvidos no trabalho para as novas metas e caberá ao gestor inspirá-los. Ele, então, novamente irá ocupar-se do controle do novo plano e nos possíveis ajustes se necessário. Esse ciclo continuará até a conclusão das tarefas. É na etapa de controle que são definidos os padrões de desempenho e qualidade, os quais, na sequência, passam a ser monitorados para garantir a sua observância durante todo o trabalho. Maravilha! Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender. Verificamos neste vídeo como surge a ciência da administração. Saímos do mundo feudal, observamos o surgimento dos bancos comerciais, navegamos pela era do padrão ouro, século XVIII, século XIX, início do século XX, até aos clássicos Frederick Taylor e Henry Fayol. Navegamos da administração sistemática que surge com os escritos de Adam Smith até aos clássicos da teoria geral da administração no início do século XX, Frederick Taylor e Henry Fayol. Muito obrigado, jovem GY. Última tarefa sua na atividade da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Que Papai do Céu te abençoe aí nessa vida, no mundão, com a família. E não é para ir para a rua, não, é para ficar em casa com a família, se desenvolvendo sobremaneiramente muito bem, com a graça de Deus e seguindo o exemplo de José do Egito, fiel no pouco e fiel no muito. Dedicação total ao trabalho. Amém.